Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fê, do time BJ, e nessa sequência de vídeos que a gente está fazendo, então a gente já falou sobre diversos assuntos, e hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre relacionamento com o cliente. De modo bem geral, tentando passar por algumas dicas, alguns insights, alguns pontos para a gente ter atenção quando a gente vai falar sobre o nosso cliente. E aí, claro, vai variar dependendo da realidade, dependendo da EJ, dos tipos de clientes que cada um de vocês atende. E aí a gente começa nesse primeiro ponto, né? Cada cliente é muito diferente, então a gente tem essa necessidade de conseguir conhecer muito bem o nosso cliente. Então, quais são as vontades, quais são os anseios, quais são os medos. A gente lançou um conteúdo também sobre personas, então a gente vai deixar ele em algum lugar aqui na tela, para que vocês também consigam acessar, onde a gente fala um pouco mais sobre como que a gente consegue entender um pouco mais a fundo sobre esse cliente. Não só a gente entender a necessidade que ele está tendo com relação ao negócio dele, então qual que é a dor técnica que ele está tendo, que a gente consegue ajudar com o TJ, mas a gente também conseguir entender quais são as vontades, quais são os anseios, como que está o momento dele com aquele negócio, quais são os receios que ele tem de dar certo, de dar errado, no que ele está precisando de ajuda. Então a gente realmente trata ele como uma pessoa ali, né? Então muito mais do que ser uma empresa para uma outra empresa, né? Então a gente enquanto TJ falando com uma empresa, a gente conseguir entender que são duas pessoas ali conversando também, e que quando a gente fala de relacionamento, ele vai ser baseado em algumas outras coisas que a gente vai falar mais pra frente também, e que a gente consegue trazer isso para que esse relacionamento ele seja muito mais próximo, né? Não seja tão frio, e a gente consiga trazer um pouco mais de conexão que a gente está tendo com aquele cliente, gerando principalmente confiança no que a gente está falando para ele, e que a gente consiga fazer com que ele se abra, com que ele fale as necessidades que ele está tendo, para a gente também conseguir entender melhor como é que a gente desenha uma solução, como é que a gente propõe ali um projeto que realmente vai estar atendendo a necessidade dele. Então a gente sai um pouco mais superficial e a gente consiga aprofundar um pouco mais sobre esse cliente, entender sobre ele. E aí um outro ponto também importante nisso é que a gente tem canais de comunicação também muito eficazes. Então, seja a gente vai conversar com ele por telefone, a gente vai conversar por WhatsApp, a gente vai conversar, seja alguma das formas que a gente vai estar utilizando para conversar com ele, que a gente consiga ser muito eficaz nisso e ter formas, então, que a gente consegue responder rápido, que a gente consegue sanar as dores que ele está tendo, e a gente consiga trazer isso para o nosso dia a dia. Então, não ter, por exemplo, um e-mail que ele vai demorar uma semana para ter uma resposta, ou então um telefone que ele não vai conseguir entrar em contato com a gente. Então, são pequenas atenções, e aí quando a gente fala de canais de comunicação, que ele consegue se sentir ouvido, se sentir atendido por aquilo que a gente está tentando conversar com ele. Muitas vezes os clientes, eles não são todos presenciais, então no lugar onde a gente está, nem sempre a gente consegue super fazer reuniões em que a gente conversa diretamente com ele, e aí esses canais de comunicação eles acabam sendo muito importantes. Seja quando a gente já está conversando com ele, então já é um cliente que já está numa conversa mais avançada, seja quando ele ainda está entrando em contato com a EJ, porque o relacionamento ele começa desde aquele primeiro momento que ele ainda está tendo contato com a EJ. Então a gente consegue ter muita atenção a isso, porque entra também em pontos de experiência que a gente falou um pouco mais em outros vídeos. Então tudo isso vai dando ali passos para a experiência que ele está tendo junto com a nossa EJ, e também vai fortalecendo ou não o relacionamento que a gente está tendo com ele. E aí um outro ponto é a gente conseguir ter diferenciais. Então, como assim, né? Diferenciais. Quando a gente conseguir pensar o que agrega mais valor para aquele cliente também, o que a gente consegue trazer, que vai ser um ponto, talvez pra gente seja um detalhe, mas que pra ele vai ser um ponto que vai gerar mais confiança, ou então vai ser alguma coisa que a gente vai conseguir gerar na experiência dele pontos que fiquem mais marcados. Então, que se a gente chamar essa pessoa para ir ter uma conversa em um restaurante, ou então a gente consiga ter um ambiente em que ele é bom para poder receber essa pessoa. Então a gente vai fazer uma reunião, atenção a detalhes, a coisas que dele façam com que essa pessoa entenda que ela está sendo bem recebida ali. Mandar algumas coisas de conteúdo, por exemplo, a gente conseguir gerar diferenciais que façam com que esse cliente perceba principalmente que ele está tendo atenção e personalização. Então, todas as pessoas gostam desse personalizar, desse ponto em que a gente percebe que, alguém parou para pensar um pouco em alguma coisa para poder mandar para mim, por exemplo. Isso vai gerando laços de conexão. Então, aquele cliente que você já viu ali no começo, quando você estava conhecendo mais ele, que, é uma pessoa que gosta muito de falar sobre negócios, ou então uma pessoa que tem muito interesse em determinado assunto, você viu algum assunto que pode interessar para ele,
também tentar mandar alguma coisa, tentar gerar esse valor além daquilo que você está conversando com ele, para também ir criando ali muito mais do que só uma conversa, então muito mais do tipo, eu tô aqui só falando com você porque eu quero vender alguma coisa, a gente começa a entrar em outros pontos de expectativa em que a gente consegue mostrar para essa pessoa que a gente está ali também para poder ajudar ela, para poder fazer com que ela cresça, por exemplo. E aí a gente também fala sobre atitudes, então de um modo bem geral, atitudes que a gente pode ter com relação a esse cliente para conseguir manter esse relacionamento com ele. E aí eu coloquei algumas aqui, mas conseguir manter uma conversa, então não ser algo que você demora 2, 3 semanas para responder esse cliente, ou que ele te manda uma mensagem, você manda uma mensagem depois de muito tempo, porque ele vai perdendo esse ponto de conversa mesmo, e quanto mais você consegue conversar com uma pessoa, mais você consegue entender sobre ela, mais você consegue ter informações, entender melhor o que ela está passando, então muita atenção a essa conversa mesmo. Um ponto de pontualidade, muito no sentido de, se você combinou que você entrar em contato com ele na segunda, entrar em contato com ele na segunda. Se você combinou que daqui 2 semanas você mandar uma proposta daqui 2 semanas. Isso vai gerando confiança com relação ao trabalho que a J está fazendo. Se você já começa um relacionamento em que depois você fala para a pessoa que você vai mandar um conteúdo na segunda, e aí na sexta-feira e ainda não foi enviado, ou então você fala que você vai mandar uma mensagem entre 2 dias e aí passa 2 semanas e você ainda não mandou, isso já vão gerando pontos que vão enfraquecendo essa conexão que o cliente está tendo com a empresa. E aí um outro ponto que a gente trouxe, que é de verdade, que parece ilusório ou parece bonitinho, né, da gente colocar aqui, mas entra muito como verdade, honestidade. Então, partir de uma relação que ela começa com os 2 lados trazendo verdade sobre o que está acontecendo. Então, isso já começa um relacionamento que, por exemplo, se ao longo do projeto, depois, fechado, acontecer alguma coisa, tiver que trazer algum ponto mais difícil, esse relacionamento com o cliente, ele já começou, desde o comecinho ali, ele já trouxe esse ponto de verdade muito claro. Então, não começar um relacionamento com aquele cliente que se tenta esconder as coisas, ou que de alguma forma parece que vocês estão tentando não falar tudo que precisa ser dito. Então, é um ponto que ele é delicado, mas é um ponto que ao longo do tempo, então ao longo de, por exemplo, de um projeto, ele vai fazendo muita diferença quando ele vai acontecendo. Então, o cliente saber e vocês saberem que os 2 lados estão trazendo a verdade sobre aquilo que está sendo dito, seja uma verdade boa, seja algo mais complicado que precisa ser dito. Isso facilita muito depois para trazer algum outro ponto mais delicado, por exemplo. Empatia, então conseguir se colocar no lugar daquele cliente. Muitas vezes a gente no EJ já passou por aquele projeto, já viu aquela dificuldade que ele está tendo, ou então já entende muito bem da solução que ele precisa. Então não negligenciar ou não diminuir também a necessidade que aquela pessoa está tendo. Então conseguir entender o lado dela, conseguir entender a dor, a necessidade que ela está tendo, principalmente, né, se a gente está falando que enquanto EJ a gente consegue propor uma solução para aquele problema, mas também entender tipo, a alegria, as felicidades, o que aquela pessoa espera, o que ela quer conquistar. Então muitas vezes quando a gente entra nesse relacionamento, a gente entra conversando com pessoas que têm sonhos, que têm anseios, então a gente conseguir se colocar muito no lugar dessa pessoa, para que ela também se sinta segura com o que a gente vai estar trazendo, ela também se sinta principalmente ouvida com relação à EJ. E aí esse entra num ponto muito forte de escutativa, né? A gente está ali muitas vezes como vendedor, como consultor da EJ, que está escutando aquele cliente contando sobre o problema que ele está tendo, e a gente conseguir praticar a escutativa, fazer boas perguntas e conseguir estar ali realmente escutando o que ele está falando, o que ele está contando, perguntando mais, para que a gente não fique numa situação tão rasa e que a gente consiga tirar mais insights. Então, às vezes, o cliente, por exemplo, ele pode, numa primeira conversa no começo, não trazer um ponto, e aí, ao longo de uma conversa, conforme vocês vão escutando, vão fazendo perguntas, ele trazer um ponto que vai ser fundamental para vocês conseguirem pensar em que solução que ele precisa, ou então que outra conexão vocês conseguem fazer com uma dor que ele está tendo com uma outra J, então pontos que podem ser aprofundados dentro dessa conversa. E aí a gente traz confiança, então tanto a EJ confiando naquele cliente quanto conseguir gerar confiança nele, então a partir de todos os pontos também que a gente estava falando, né, de conseguir trazer verdade, de se relacionar, de conseguir responder num tempo bom, então isso também vão gerando pontos de confiança. E aí, eu acho que o principal também, né, mais do que uma venda, conseguir passar a sensação de que é uma parceria. Então a gente não ser só tô aqui porque eu quero te vender algo, mas a gente conseguir pensar que aquele cliente é uma pessoa que no final das contas ele quer que o negócio dele cresça, quer que o negócio dele melhore. E aí a gente conseguir
trazer muito um senso de tô aqui junto contigo para conseguir fazer uma parceria e fazer com que a sua empresa cresça. Então a gente, como DJ, também cresce nisso, mas a empresa daquela pessoa também vai crescer, também vai ter melhores resultados, seja começando um negócio novo, seja resolvendo um problema, seja trazendo alguma solução diferente, uma inovação. De todas as formas, a gente quer que os dois lados eles prosperem. Também entra um ponto da gente conseguir oferecer algo, ajudar, se preocupar, saber mais sobre os interesses e os medos, né? Eu acho que isso aqui entra muito genuíno de relacionamentos mesmo, mas esse oferecer algo muitas vezes é muito no sentido de que se a gente oferece algo para alguém, geralmente essa pessoa tem uma atitude, ou ela tem um senso de querer retribuir aquilo de alguma forma. Então entra muito naquele ponto que eu estava falando antes também. Se a gente sabe de algum material, se a gente sabe de alguém que a gente pode apresentar para essa pessoa, alguma conexão que a gente consegue fazer. Por exemplo, se ele tem uma dor muito grande relacionada a marketing ou a venda e a gente consegue apresentar uma outra Jota, alguém que ele pode conversar, que vai ajudar ele no problema que ele está tendo. Ou então, se ele está com uma grande dificuldade no fornecimento de uma matéria-prima e a gente conhece um fornecedor que poderia talvez ajudá-lo, apresentar essas duas pessoas, então fazer conexões ou enviar materiais, coisas que ajudem ele. Uma empresa que está começando, por exemplo, um empreendedor que ainda está mais inseguro e a gente consegue mandar um material para ele, tipo, ele comenta, eu tô com um problema de financeiro, eu tô com um problema que eu não tô sabendo organizar bem o que está acontecendo na minha empresa. E aí você apresenta para o BJ, ou você manda um material básico para ele, que ele vai conseguir minimamente ter uma noção. Isso também vai gerando essa troca entre ele e entre a EJ e vai gerando também mais confiança. Só que isso só vai acontecer se realmente estiver acontecendo ali uma conversa e vocês estiverem perguntando para ele as coisas sobre o negócio dele. E aí um outro ponto, né, que entra num treino a sua equipe, muito no sentido de conseguir que haja um compartilhamento de informações, de aprendizados a partir de como está sendo a conversa com esses clientes. Então, não tem um padrão ou um passo a passo de como se conversa com o cliente. Muitas vezes a gente vai desenvolvendo isso a partir de conversas que a gente vai tendo, mas tem princípios que eu acho que são muito fundamentais para a gente conseguir levar isso muito bem. Então, a gente levantou alguns ali atrás, de jeitos, e aí, claro, tem gatilhos, tem manhas, jeitos que as pessoas vão pegando conforme elas vão se relacionando com esses clientes. Quando a gente vai fazer uma venda, quando a gente vai fazer uma proposta, jeito de se comportar, jeito de falar, o que trazer de informação. Tem várias técnicas dessas que dão para ser estudada também. E acho que vem um pouco disso o treinar a equipe e as pessoas. Então, realmente, investir em treinamentos que vão ajudar as pessoas a irem ganhando confiança nesse relacionamento com o cliente. E também a gente conseguir fazer reuniões para compartilhar e melhorar sempre. Então, conforme uma coisa que alguém vai aprendendo, tipo, eu mandei um conteúdo para o cliente, ele respondeu muito bem, ou então ele falou que foi muito bom ter recebido aquilo, que ele recebeu mais confiança. Então, ter também essas reuniões de compartilhamento em que as pessoas podem trazer aquilo que elas estão aprendendo. E o último ponto, e eu acho que um dos mais importantes, né, muito mais do que o fechamento, precisa ser realmente esse relacionamento. Então, muitas vezes a gente fala, e acho que entra naquele ponto também, de que não é só uma venda, né, mas ser uma parceria. E eu acho que entra também, se não é só, quero fechar o projeto, mas eu realmente entender que eu estou me relacionando com aquele cliente. E isso é um dos pontos fundamentais também de geração de valor que está tendo para ele. E aí depois quando você vai apresentar uma proposta, por exemplo, você já sabe muito mais das dores que ele tem, você já sabe os pontos de trazer mais importância para que ele veja valor naquele projeto. E esse relacionamento ele se estende também ao longo da execução do projeto, vamos dizer assim, que o projeto feche, e esse relacionamento ele se mantém. E quanto melhor ele for criado, mais fácil vai ser esse relacionamento ele evoluir ao longo da execução do projeto. E acho que o mais fundamental de todos é a gente conseguir entender o foco do cliente precisa ser genuíno. Então, quando a gente olha tanto para modelo de negócios, quando a gente olha para marketing, quando a gente olha para tudo aquilo que molda a EJ, a gente consegue ter esse foco no cliente de uma forma genuína. Então, a gente entender que ele é um dos pontos focais, é um dos centros que a gente tem na EJ e a gente pensar em como que sempre a gente está melhorando a forma como a gente se relaciona com ele, a gente traz experiência, a forma como a gente faz uma proposta. Então, a gente está realmente conseguindo gerar a melhor experiência possível, a gente está conseguindo entender quais as necessidades que ele está tendo. Então, ter esse foco genuinamente para que assim a gente entre em vários pontos que geram mais valor. Eu acho que são vários pontos que eles são mais intangíveis, então não tem se um passo a passo de um relacionamento. E aí eu acho que é ir entendendo quais desses pontos
a EJ traz como mais importantes, e aí dá para montar, por exemplo, um guia básico da EJ que a gente tem ali os pontos principais de cuidados. Então, pontos principais para a gente ter atenção quando a gente for se relacionar com o cliente. Então, responder no tempo bom, ter empatia, conseguir ter uma escuta ativa, tentar saber um pouco mais sobre ele. Então, coisas para as pessoas lembrarem na hora que forem conversar com aquele cliente, mas também tentar trazer isso de forma muito genuína também no dia a dia, nessa conversa. E eu acho que também ir adaptando para cada uma das pessoas que estão conversando. Então, tem pessoas que são muito mais extrovertidas, então talvez consigam conversar, consigam puxar muito mais informação. Tem pessoas que são mais introvertidas e que talvez vão pegar alguns pontos e tá tudo bem. Tem cliente que vai falar muito e vai contar a vida inteira, e tem cliente que não vai falar tanto sobre si. Então, e também entendendo esses detalhes e conseguindo utilizar deles da melhor forma possível para que minimamente seja um relacionamento que seja bom para os dois lados. Então, um pouco disso que a gente quis trazer, e aí depois vão sair outros materiais também relacionados a vendas, a time, a diagnóstico, a proposta. Então, acompanhem nas próximas semanas que a gente vai estar trazendo mais material sobre isso, e também mandem dúvidas pra gente, mandem perguntas e a gente vai conversando sobre isso.